Olá pessoal, eu sou o Rogério Ferreira, eu sou aluno do programa de mestrado do Instituto Federal Goiano de Rio Verde, Goiás, é o programa de pós-graduação em Bioenergia e Grãos, e o objetivo dessa apresentação é mostrar um pouco aí dos resultados que nós obtivemos com o meu trabalho, né, o meu projeto, no qual nós buscamos fazer a determinação de grupo de maturação de soja utilizando aí imagens capturadas por drone. Antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, primeiro ao Dr. Pablo Cabral, que foi o meu orientador, que é professor lá no Instituto Federal Goiano em Rio Verde, e também o meu co-orientador, o Dr. Leonardo Marques, ele trabalha aqui no Instituto Federal de Itumbiara, Goiás. Também gostaria de agradecer aí, em especial o Instituto Federal Goiano de Rio Verde, todos os colaboradores, os colegas que nos apoiaram aí ao longo dessa caminhada. Pois bem, vamos então à nossa apresentação. Bom, relacionado ao agronegócio, nós temos um cenário atual aí no mundo que é bastante divulgado e falado, né? Ou seja, tem muita gente falando, mas as soluções elas não vêm na mesma intensidade que as pessoas falam, né? E qual que é esse cenário? Nós sabemos aí que nós temos que aumentar a nossa capacidade de produção de alimentos em função do aumento populacional que nós estimamos aí para até 2050, praticamente dobrar aí a população, né? Nós também sabemos que nós temos que evitar, em alguns casos nem é possível abrir novas áreas, alguns países nem têm mais áreas para plantio. Países como o Brasil, por exemplo, tem novas áreas a serem abertas, mas pela questão ambiental nós temos que evitar, ou seja, nós temos que trabalhar as áreas que nós temos atualmente, temos que ser eficientes nessas áreas. Também nós sabemos que quando a gente avalia nossos experimentos, nossos trabalhos com a força humana de trabalho, né, principalmente quando você tem mais de um avaliador, nós temos erros. O erro humano ele faz parte do processo e isso acaba atrapalhando, diminuindo a nossa eficiência. Outro ponto também que nós precisamos levar em consideração é que a cada dia nós precisamos ser mais competitivos com a questão do custo. E a mão de obra braçal ela tem se tornado cada vez mais cara e também tem diminuído a oferta. Em muitos casos é difícil de você conseguir mão de obra aí para você fazer essas atividades de lavoura, né, que são muitas vezes atividades difíceis, o ser humano precisa ficar ali sob condições insalubres, sol, né, às vezes chuva. Então nós temos que buscar alternativas para diminuir aí essa mão de obra braçal. Outro ponto também é a diminuição de fluxo de pessoas em campos de pesquisa, que também vai em linha com a diminuição de mão de obra braçal. Nós também precisamos aproveitar as várias tecnologias que estão disponíveis aí no mercado, né? Nós temos muitas coisas bacanas, muitas coisas boas, mas nós, em alguns casos, nós não conseguimos aí aplicar essas tecnologias e resolver aí os problemas nas diferentes áreas, principalmente no agronegócio. E, no final de tudo, a gente está sempre precisando melhorar a nossa eficiência operacional. Então, pensando ali aumentar aí a capacidade de produção, né, o melhoramento genético e a biotecnologia, ela tem um papel fundamental. Só que o ganho genético a cada ciclo que a gente consegue aumentar, ele é muito pequeno. E se a gente for depender só dele, nós não vamos conseguir ter esse aumento de produção que será necessário para atender aí essa grande população que nós estimamos ter em 2050. Para que eu tenha uma maior capacidade e aumente essa minha velocidade de criação e desenvolvimento do melhoramento, eu vou precisar ter mais capacidade de testes, porque apenas uma pequena quantidade do que é testado é selecionado. Então, para que eu consiga ter mais
resultados, eu vou ter que ter mais testes, né? Então, como a gente não quer aumentar a nossa capacidade de testes em grande escala, nós precisamos verificar ferramentas que nos possibilitem ser mais eficientes com a mesma quantidade que temos atualmente. Com relação aos demais tópicos, né, que são como se fossem problemas aí que nós precisamos resolver, a tecnologia ela pode nos ajudar com isso. Então é isso que nós buscamos aqui nesse projeto. Voltando a falar sobre o melhoramento, né? Então, como é uma estatística, então quanto maior for a nossa quantidade ou capacidade de testes, maior serão as nossas chances de sucesso. Então, uma solução simples seria, então, aumentar a nossa quantidade de testes, né? Se eu tenho, por exemplo, 10% de sucesso, né? Então, a cada 100 eu vou ter 10. Então, eu aumento para 1000, que a cada 1000 eu vou ter 100, né? Então, essa seria uma solução bem simplória para o problema. Só que não é tão simples assim, né? Porque já estamos no limite, né, de áreas, de custo operacional, então nós não podemos aumentar, né? Nós não temos condições de aumentar, nós precisamos sim explorar o que nós já temos de forma eficiente, porque os recursos, sejam eles financeiros, recursos humanos, eles são sempre limitados, né, ambientais, então nós temos que desenvolver ferramentas aí para sermos mais eficientes. E para resolver, né, para nos auxiliar o melhoramento, a fenotipagem, ou seja, a avaliação, a verificação de fenótipos automática em larga escala, demonstra ser aí uma boa opção para nos ajudar. Como, por exemplo, né, ferramentas aí automáticas para nos dar informação de altura, cor de flor, maturação, que é o objetivo aqui do nosso trabalho. Então, aqui nós temos alguns exemplos, mas existem vários outros, né? Ferramentas tecnológicas para auxiliar aí o pessoal do melhoramento com essas captura dessas informações no campo que até então eram feitas por seres humanos aí caminhando nas parcelas. Aqui nós trazemos a dimensão do problema, né? Só para a gente ter uma ideia de quão grande é esse problema a ser solucionado. Então, nós trouxemos aqui um programa de melhoramento de soja pequeno que trabalha aí com aproximadamente 200 cruzamentos por ano. Então, na medida que os genótipos eles são selecionados, eles vão mudando de fase. Então, num primeiro momento, nós temos 4.000 materiais. Então, nós temos mais materiais com menos locais. Então, dentro desses 4.000 materiais, é feita uma seleção dos melhores. E aí, no próximo ano, né, na fase 2, são selecionados 300 materiais. E esses 300 materiais eles são selecionados em 18 locais. Desses 18 locais e 300 materiais, novamente é feita uma nova seleção de 30 materiais. E agora, esses 30 materiais eles são novamente testados em 18 locais. Onde novamente é feita uma seleção agora de 10 materiais e esses 10 materiais eles são testados em 30 locais. Digamos que nós estejamos começando o programa de melhoramento, né? Então a gente vai ter no primeiro ano apenas a fase 1, no segundo ano a gente vai ter a fase 1 com a fase 2 acontecendo simultaneamente e assim sucessivamente. Ao passo que em um momento eu vou ter todas as fases acontecendo. Então isso vai me trazer uma enorme quantidade de testes aí a serem realizados. Então vamos aqui, por exemplo, um cálculo aqui de quantidade de parcelas a serem avaliadas. Então, por exemplo, 4.000 materiais, se nós formos plantar eles em 6 locais e pensando que a gente vai ter 2 repetições por locais, então nós teremos aqui 48.000 parcelas, né? E assim para todas as outras fases. Então, para esse programa de melhoramento aqui, nós teríamos em torno de 60.000 parcelas, ou seja, plots a serem avaliadas,
como nós estamos vendo na foto da direita, né? Esses retângulos são plots diferentes, cultivares, que precisam ser avaliadas aí por pesquisadores. Isso demanda uma grande quantidade de trabalho, né? De avaliação, de caminhamento no campo. Então, isso que nós precisamos buscar ferramentas para resolver o problema. Pensando que essas 60 mil parcelas, nós avaliamos várias características, nós não avaliamos somente uma característica. Eu trouxe aqui as 10 principais, ou alguma das 10 características que são avaliadas, né? Produtividade, umidade, maturação relativa, população ideal, época de plantio ideal, tolerância a doenças, e aí tem várias doenças, tolerância a insetos, tolerância a nematóides. Então, imagina, né? 60 mil parcelas. Se eu for avaliar só essas 10, então são 600 mil avaliações ano. E na prática, nós avaliamos muito mais características. Então, nesse caso aqui, simples, multiplicando por 60 mil parcelas. Então, aqui dá para ter uma ideia do tamanho do problema, né? Tamanho do esforço que as empresas, os órgãos de pesquisa precisam colocar no campo para avaliar as características dos programas de melhoramento. Então, qual seria a solução para esse problema, né? Buscar formas aí que possibilitem fazer a fenotipagem de forma automática. O que seria essa fenotipagem? Seria a verificação, a avaliação dessas características aí. E uma das soluções para isso, uma das ferramentas, é o uso de imagens. Ou seja, com algum dispositivo você vai lá no campo, tira foto dessas parcelas e utiliza aí de inteligência estatística para você poder obter informações dessas imagens e assim evitar a necessidade de ter que levar pessoas lá para fazer a avaliação por caminhamento. Aqui nós temos alguns exemplos que nós encontramos na literatura, né? Então nós temos aí predição de produtividade, predição de maturidade, predição de altura de plantas, predição do tamanho de semente, predição do teor de proteína e predição de teor de óleo. Então, todas essas daí são características que pesquisadores já têm conseguido fazer aí predição baseado em imagens. Então, nós já temos aí algumas pesquisas, algumas com modelos de câmeras diferenciados, com épocas de avaliação diferentes, mas nós já temos sim algumas pesquisas e alguns resultados aí disponíveis na literatura para nós. E qual foi o desafio do nosso projeto, né? Fazer a predição de maturação relativa de uma cultivar de soja usando imagens RGB capturadas por um VANT. Seriam os drones, popular drone, ao longo do ciclo. O porquê, né, a imagem RGB? Né? A imagem RGB é vermelho, verde e azul. Então, nós já temos no mercado algumas soluções aí baseadas em imagens multiespectrais que fazem essa predição, só que são equipamentos extremamente caros e de difícil acesso a estudantes, a pesquisadores. Então, as câmeras RGB, elas são dispositivos mais baratos que estão aí à disposição, né, mais fácil aí para os pesquisadores, os desenvolvedores. Então, não existe até então uma solução baseada em imagem RGB que possibilite fazer essa predição. Isso foi o objetivo do nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a maturação, né, para aqueles que não são da área aí, né, o que seria a maturação da soja. Então, a maturação, a soja, ela é classificada, ou seja, eu tenho diferentes cultivares ou grupos de cultivares classificadas com relação à maturação relativa, né, que vai desde o plantio até atingir a maturação fisiológica. E a maturação fisiológica é como se fosse um ser humano, né, quando ele atinge a maturação sexual. Né? No caso da soja, a planta ela cessa o acúmulo de matéria seca e a partir daí ela vai só perder umidade. Então nós temos aqui a foto da direita mostrando aí uma vagem de soja desde ela completamente cheia ali, né, até ela inicia a senescência, ou seja, ela vai se tornando, vai perdendo umidade, vai mudando a coloração até um tom de marrom, né, onde ela vai estar totalmente madura.
totalmente seca ali, né? Pronta para colheita, no caso. Então aqui nós temos os diferentes estádios reprodutivos da soja, né? Eles são representados pela letra R, variando de R1 a R8, e dentro de R5 nós temos uma pequena subdivisão, mas R1 seria a partir do ponto que aparece uma flor, em qualquer ponto da planta, então ela já está no R1, que é o estágio reprodutivo, até então é o estágio vegetativo, né? R2 seria o pleno florescimento, ou seja, eu já tenho flores na parte superior da planta, né? Lembrando que a planta ela começa a florescer de baixo para cima, então quando apresentar flores já na parte superior da planta, considera-se que a planta está no pleno florescimento, ou seja, R2. Já partindo para o R3 e R4, ele é definido pelo aparecimento da vagem na planta. Então, a partir do momento que aparecem vagens, eu já considero R3, e a partir do momento que aparece vagem na parte superior da planta, com um tamanho de 2 centímetros, aí a gente já considera como uma planta R4. R5 já é quando essa vagem ela começa a encher, né? Então ela começa a crescer, o grão começa a crescer ali dentro da vagem. Então ele vai de R5.1, onde é esse início de enchimento, até o R6, onde o grão ele está totalmente crescido, ele já preencheu todo o espaço da vagem, né? Então ele não vai crescer mais. E o R7 seria o aparecimento de uma vagem madura na haste principal, né? Ou seja, o início da maturação, e o estágio de R8 seria aí a plena maturação, ou seja, 95% de vagens maduras em uma determinada planta. Bom, uma lavoura madura, comercial, ela tem esse aspecto, né? Uma coloração amarronzada, né? Então aqui é uma lavoura comercial. Então esse talhão ele é composto por plantas pela mesma cultivar. Então tem-se aí uma pequena diferenciação entre plantas, mas na grande maioria elas maduram na mesma época. Então a gente pode ver que nós temos uma coloração a princípio homogênea, né? Ou seja, as plantas elas maduraram aí em períodos muito próximos, porque se trata da mesma cultivar, né? Isso para uma lavoura comercial. É fácil, né, saber, né? Então eu não tenho que diferenciar, a não ser que talhões diferentes, mas dentro de um mesmo talhão eu tendo a mesma cultivar, se for plantado no mesmo dia ali, ela vai madurar ou maturar no mesmo período. O problema ele começa a nos incomodar quando nós trabalhamos com ensaios de pesquisa. Por quê? Os ensaios de pesquisa eles possuem aí cultivares com diferentes grupos de maturação, plantadas no mesmo ensaio. Então isso faz com que eu tenha aí uma diferenciação de maturação, né? E essa maturação, ela também é uma característica que ela é pesquisada e definida ao longo do processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, nesse exemplo que nós temos essa foto aqui, nós podemos ver que nós temos diferentes tons de verde, né? Então, provavelmente, essas que estão mais claras são cultivares que são mais precoces, ou seja, elas estão perdendo a coloração verde mais rápido, né? Porque elas são mais precoces, né? Então, essa diferenciação de coloração ela é uma das características utilizadas aí para fazer essa classificação de maturação. Então isso, né, como aqui nos casos de pesquisa, tem uma dificuldade aí para fazer a avaliação de forma manual, porque o pesquisador ele precisa caminhar por essas parcelas e fazer essa avaliação, essa classificação. Nós temos aqui uma tabela onde tem os diferentes grupos de maturação predominantes em cada uma das regiões do Brasil, né? Então, quando a gente vê ali mais ao sul, né? Então tem grupos de maturação menores, partindo de 5 até 7 e 8. A região central do Brasil nós temos aí começando de 7, indo até 9. E no extremo norte ali nós temos aí de grupos 8 e 9. Como nós podemos ver, isso vai variando com relação à latitude, né? Então, quanto mais próximo aí
à linha do Equador, nós temos aí condições de período de luz e de noite, de escuro, né? Mas com menor variação, então a soja ela é muito influenciada por isso, então essa variação é com relação à latitude. O termo, né, RM é muito utilizado, o Relative Maturity, ou maturação relativa, e em termos numéricos, né, nós temos por exemplo, uma cultivar AC1 aqui no caso, ela é 6.5, comparado com a cultivar 6.8, nós podemos ver que ambas as cultivares, elas são do grupo 6, né, mas mesmo dentro do grupo 6 nós podemos ter uma variação. Nesse caso aqui, a cultivar C2, ela é 6.8, ela é um pouco mais tardia do que a 6.5. Significa que se plantar as duas lado a lado, né, a 6.8 ela tenderá a madurar um pouquinho mais tarde do que a 6.5. Bom, na prática, nós temos aí dados de literatura que nos mostram que para as condições do Brasil, essa diferenciação de maturação relativa entre cultivares, para cada 0,1 de diferença no grupo de maturação, nós temos um equivalente a 1,55 dias. Ou seja, uma cultivar 6,9, ela deve atingir a maturidade em torno de 106 dias, ao passo que uma cultivar 7.0 deverá atingir a maturação 108 dias, né? Ou seja, elas têm 0,1 de diferença e aí aproximadamente 2 dias de diferença aí para atingir a maturação. É claro, né, que essas cultivares elas precisam estar plantadas aí lado a lado sob as mesmas condições, porque nós sabemos que a temperatura, os fatores ambientais, eles exercem grande influência aí sobre o ciclo da soja. Então, esses valores, partindo do pressuposto que as cultivares elas estão sob as mesmas condições ambientais. Aqui nós temos uma diferenciação de coloração, então só para nós termos ideia aqui da coloração ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar na horizontal, então nós temos aí a coloração aos 59 dias, aos 76 dias, aos 90 dias e aos 104 dias. E na vertical nós temos os diferentes grupos de maturação, saindo do 6.6, 6.8 até o 8.5. Então, como nós podemos ver, ao longo dos dias, né, então existe aí uma mudança de coloração do dossel, a gente chama de dossel, né, a parte superior das plantas, né? Então, vejamos que aos 59 dias, a primeira coluna da nossa tabela, todos os grupos de maturação, eles apresentam ali uma coloração próxima ao verde, né? Muito próxima ao verde. Já aos 76 dias, a gente já começa a ter uma pequena diferenciação. Aos 90 dias, né, a 6.6 já está muito próxima do marrom, né? Ou seja, porque o 6.6 é o grupo mais precoce, né? E aos 104 dias, o grupo 6.6 ela já está totalmente marrom, enquanto que o 8.5, que é o mais tardio, ainda está com um tom de verde ainda, né? Então aqui nos mostra essa diferença de coloração ao longo do tempo, né, de imagens capturadas desses grupos de maturação. Aqui também, para quem interessa isso, com relação à formação das cores RGB, né? Então, são cores formadas por diferentes bandas, né, de reflexão de vermelho, verde e azul, né, onde nós temos diferentes valores refletidos dessas três cores. Aqui nós temos as três cores separadas, o máximo de vermelho refletido, o máximo de verde e o máximo de azul. Então, com essas três cores combinadas, a gente consegue formar as outras cores. Então, aqui nós estamos trabalhando com um decimal, né? Então varia de 0 a 255 a reflexão de cada uma das cores. Então, se nós tivermos as cores separadas, as bandas separadas, o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul refletidos, eu tenho essas cores, variando de 0 a 255.
Então, quando eu misturo o máximo das três, né, e fica a parte central aqui da nossa figura, então eu tenho a cor branca, né? Então é a máxima reflexão de todas as cores, essa combinação de cores. E já quando eu tenho uma coloração aí próxima de uma soja madura, que é um tom de marrom, então eu tenho esses valores aí, né, de cada uma das cores. Eu tenho aí 170 de vermelho, 133 de verde e 88 de azul. Quando eu combino esses diferentes tons dessas bandas, eu tenho aí uma coloração marronzada, aí, que é a parte central da nossa figura, né? Então, seria os valores aí da soja madura. Aqui eu tenho os valores refletidos de cada uma das bandas ao longo dos dias, né? Então, isso já são dados do nosso experimento. Então, aqui eu tenho as três diferentes bandas para cada um dos grupos em diferentes momentos, né? Então, por exemplo, o grupo 6.6, aos 59 dias, eu tenho aqui 68 de red, né, que é o vermelho refletido, o green 125, que é o verde, e o blue, que é o azul 95. Lá no final, aos 104 dias, eu tenho 170 de vermelho refletido, 133 de verde e 88 de azul, né? Então, se a gente pegar lá o outro extremo, que é o grupo 8.5, então nós temos 83 de verde, de vermelho, 185 de verde e 94 de azul. E lá no final nós temos aí 100 de vermelho, 104 de verde e 47 de azul. Então, se a gente compara aí o grupo mais precoce aos 59 dias, né, que é o 6.6 e o grupo 8.5, então aos 59 dias nós temos 68 de vermelho, 125 de verde e 95 de azul. E o 8.5 nós temos 83 de vermelho, 135 de verde e 94 de azul. Já a comparação aos 104 dias desses dois grupos, né, eu tenho aí 170 de vermelho, veja que aumenta bastante a reflexão do vermelho, né? 133 de verde e 88 de azul. E comparado com o 8.5, que ainda está com tom de verde, nós temos valores menores aqui de vermelho, de verde e de azul também, né? Então, isso são os parâmetros aí de comparação dos valores refletidos por esses grupos de maturação ao longo do tempo. Como é que foi feito o material e método do nosso trabalho, né? Então, foi feito em um plantio, um experimento plantado na safra 2018-19, né? Foram avaliadas 34 cultivares. Essas cultivares elas variavam do grupo de maturação 6.6 até o 8.5. Foi plantada em Rio Verde, Goiás, né? Uma altitude de 745 metros. O plantio foi feito 20 de outubro de 2018. Todos os tratos culturais foram feitos de acordo com a recomendação da Embrapa. O delineamento experimental foi feito em blocos ao acaso, com 3 repetições, né? As parcelas 2 linhas com 4 metros de comprimento. Espaçamento entre linhas de 50 centímetros. 2 linhas de 4 metros de comprimento. População final, para todas as cultivares, 300 mil plantas por hectare. Nós fizemos 5 voos ao longo do ciclo, né? O primeiro voo foi aos 59 dias, o segundo aos 76 dias, o terceiro aos 90, depois foi feito um aos 104 dias e o outro aos 114 dias após o plantio. O plano de voo foi feito com o software Drone Deploy, a uma altura de 30 metros, foi utilizado sobreposição frontal e lateral de 80%, foi utilizado um drone Phantom 4 Advanced, equipado com câmera RGB. Com essa configuração foi obtido um pixel, né, um Ground Sample Distance, um GSD de 1,2 centímetros. Os voos foram feitos aí entre as 10 da manhã e as 14 horas, para evitar a questão de sombra, né, nas imagens. Os ortomosaicos eles foram gerados pela ferramenta Pix4D. Os valores de RGB das parcelas foram extraídos pela ferramenta QGIS. Foi utilizado, nós obtivemos os valores de cada linha do experimento. Nós não pegamos só da parcela total, nós pegamos de cada uma das linhas das parcelas.
Para a questão de normalização, os valores RGB obtidos, eles foram divididos por 255. Né? Então, nós tivemos uma diminuição da escala para normalizar os dados. Os dados eles foram analisados aí com uma ferramenta Python e R também. Né? No Python foi utilizada a ferramenta Scikit-learn e no R a biblioteca LME4. Nós utilizamos aí para fins de treinamento do modelo, do nosso modelo, 70% dos dados para treinar o nosso modelo e 30% dos dados para testar o nosso modelo. Bom, como nós tínhamos os valores de maturação relativa para cada uma das cultivares, nós fizemos voos para a captura de imagens em diferentes dias após o plantio, nós precisávamos estimar um percentual de maturidade em cada momento de voo. Para isso, nós criamos uma variável por nome de Match Index, ou índice de maturação. Para calcular esse índice, nós utilizamos os valores da bibliografia, que nos traz aqui que para o Brasil, nós temos em torno de 15,5 dias para cada unidade de RM, ou seja, 1,55 para cada decimal, né? Nós só trouxemos aqui para 15,5 para ficar mais fácil. Então, para cada uma unidade, nós temos um total de dias aí de 15,5. Então, nós calculamos da seguinte forma: quantidade de dias dividido pelo RM vezes 15,55. Então, por exemplo, aos 59 dias, uma cultivar de maturação relativa 6,6, ela está 0,58 madura, digamos assim, ou seja, 58% madura, está um pouquinho mais da metade aí do tempo necessário para atingir a maturação. Já aos 104 dias, essa mesma cultivar 6,6, ela estaria em torno de 101% madura, ou seja, ela já madurou, ela já passou da época de maturação. Então, com isso, nós definimos aí um percentual de maturação para cada uma das cultivares em cada momento de voo. E essa maturação, esse índice, esse MT Index, ele foi a nossa variável Y do modelo. Então, nós treinamos o modelo para predizer essa variável Y. Então, aqui foi feito o índice de maturação para todas as cultivares, né, de todos os grupos, né? Aqui está os valores médios aqui de cada grupo. Então, 6,6 nós temos de acordo com aqueles valores que nós colocamos aí anteriormente. Então, 6,6 ela tem ali dias previstos para maturação de 102 dias. Aos 59 dias ela está 0,58 madura, aos 76, 0,74, aos 90, 0,88, aos 104 ela já atingiu a maturação, até passou um pouquinho, né? Que é 102 lá, e aos 114 já passou bem, 1,11 o Match Index. E se a gente pegar o outro extremo da tabela, né, lá embaixo, o grupo 8,5, a previsão de maturação é de 132 dias. Então, aos 59 dias, ela está somente 0,45 madura, né? E aos 114, ela está 0,87, ou seja, ainda não atingiu a maturação, porque a previsão de maturação dela é 132 dias. Aqui nós falamos um pouquinho de acúmulo diário de calor, tá? Por que nós falamos isso? A maturação ela pode ser acelerada ou retardada com relação à temperatura média, né? Que as cultivares elas são estabelecidas. Ou seja, se eu tenho mais calor, a tendência é que o ciclo ele se encurte, né? Então, por isso nós utilizamos aqui o calor acumulado como uma das nossas variáveis, né? Então, os vegetais eles sofrem essa influência para alteração de ciclo. Então, para a soja, né, nós temos aí dados de literatura que dizem que a temperatura basal da soja é 14 graus Celsius. O que significa isso? Né? Que a partir de 14 graus Celsius
essa soja ela tem um desenvolvimento ótimo, digamos assim. E abaixo disso ela diminui o metabolismo e ela tende a não mudar de estágio, né, de estágio vegetativo. Se diminui muito a temperatura, ela pode até parar aí, né, quase parar o seu desenvolvimento em função de baixas temperaturas. Então a temperatura basal da soja, de acordo com a nossa literatura, é 14 graus Celsius. Então como é que faz esse cálculo de acúmulo de unidades de calor para a soja, né? Então, basicamente, nós pegamos a temperatura média do dia menos 14, que é a temperatura basal, né? Então, um exemplo, aqui em um determinado dia nós tivemos uma temperatura média de 24,63 graus Celsius, né? Simplesmente nós pegamos a máxima do dia mais a mínima e dividimos por 2. Então, tem-se esse valor médio aqui de temperatura. Então, nós pegamos esse 24,63 menos 14, eu tenho um acúmulo aí de 10,63 de unidades de calor. Então, é feito uma soma térmica, né? Desde o plantio, nós fizemos desde o plantio até a data dos voos, né? Para saber quanto de calor acumulou. Então, por exemplo, aí no voo 1, né, que foi aos 59 dias, nós pegamos os valores e nós chegamos à conclusão que acumulou-se aí, com base na temperatura basal de 14 graus Celsius, 570 unidades de calor. Lá no voo 5, né, nós já tínhamos acumulado aí 1.134 unidades de calor. Aqui nós também utilizamos como uma variável da nossa equação aqui de regressão um índice de biomassa, conhecido como VARI. Ele é um índice que é calculado com base nessas três cores, né, nessas três bandas, vermelho, verde e azul. Né, e ele é calculado por essa equação. O total de verde refletido menos o total de vermelho, dividido por verde mais vermelho menos o azul. Então, esse é um índice aí. Né? Então, aqui nós temos os valores, aqui só um exemplo de como é que ficou a nossa base de dados, né? Onde nós submetemos aí a regressão. Então, nós tivemos aí os valores, como nós podemos ver aqui, nós temos os valores por linha, né? Cada repetição são 2 linhas, então são 3 reps de 2 linhas. Então, para cada um, nós tivemos 6 registros aqui. Né? Então, nós temos a maturação relativa dessa cultivar, o MAT índice calculado para essa cultivar, o dia que foi feito o voo, a quantidade de calor que foi acumulada naquele voo e os valores refletidos aí para cada uma das linhas de vermelho, verde e azul, e o índice VARI calculado com base nesses 3 valores. Então, a variável nossa Y, nós já comentamos, foi o MAT Index, né? E as que estão em verde aqui são as variáveis preditoras, ou seja, variáveis que foram utilizadas no modelo de regressão para predizer a variável Y. Nós tivemos aqui um total de aproximadamente 1.020 observações, né, para alimentar o nosso modelo. Foram 34 genótipos, 3 repetições, 2 linhas cada repetição e 5 voos, 1.020 observações. Alguns cultivares nós não conseguimos voar, né, as mais precoces, aí nós perdemos os dados, nós tivemos úteis aí, observações 923 observações úteis. Então, aqui está o nosso modelo de regressão. Né? O MAT Index predito nosso, ele foi em função da quantidade de dias, da soma térmica e os valores de RGB normalizados, mais o índice VARI, né, calculado com base nas 3 bandas aí de vermelho, verde e azul. Então, aqui nós já entramos nos resultados, né? Então, aqui só para a gente ver com relação ao índice VARI, né? Então, como a gente pode ver, ele decresce aí ao longo do tempo, né, para os diferentes grupos aí. Então, se a gente pegar, por exemplo, a linha azul, né, que é o grupo 6.8, então dos 60 aos 80 dias ali, ele manteve-se constante, dos 80 dias em diante ele caiu bastante, né, ou seja, houve ali uma alteração de coloração, né, daquelas plantas, daquela parcela, isso fez com que o índice caísse aqui. Como nós podemos ver, esses valores eles apresentam o mesmo padrão, né? Ou seja, eu tenho valores ali iniciais
estáveis, né? E aí a partir de certo momento, em dias, as cultivares elas começam a perder a coloração, ou seja, começam a perder a coloração verde, né? O estágio vegetativo começa a entrar em senescência e aí esse índice VARI ele decresce aí, né? Depois, lá, a partir dos 90 dias diminui o decréscimo, alguns continuam decrescendo, mas fica muito explícito aqui que esse índice ele serve muito bem para representar aí a coloração, né? O período vegetativo e entrada da senescência da soja. Os grupos mais tardios, né, como é o 8.5, que é a linha vermelha aqui, ela mantém-se aqui mais alto por um período mais longo, porque ela mantém a coloração verde, né, do estágio vegetativo por mais tempo. Aqui é só uma análise de variância sobre as variáveis, né, preditoras, então elas, como nós podemos ver aqui pelo p-valor, né, são variáveis significativas, né, para a predição. E aqui um resultado da regressão múltipla, né? Então aqui, usando 30% dos dados, né? Desculpa, 70%, para a gente fazer, foi feito os dados de teste, de treinamento com 70% dos dados, e aqui o teste em 30% dos dados. Então nós tivemos um R² muito bom para a predição desse MAT Index, né? Aplicando o modelo em toda a base de dados, como nós podemos ver também, um R² muito bom aqui para a predição desse MAT Index, né? Então, aqui, aí com base nos índices de maturação predito, nós pegamos esses valores e conseguimos fazer a predição da maturação relativa, né? Simplesmente fizemos a conta reversa, né, através dessa equação, pegando a quantidade de dias após o plantio, dividindo pelo MAT Index predito vezes 15.5. E aí nós obtivemos os RMs preditos aí para os grupos de maturação. Então esses valores são a média dos 5 dias dentro de cada um dos grupos de maturação. Aqui já é o modelo do R, né, da biblioteca LME4. Né, então o modelo, a regressão ela ficou muito parecida, com um adicional que nós conseguimos aqui também incluir a fonte de variação de REP, de linha e de genótipos. Então a única diferença que nós tivemos para essa equação foi isso, né? Então aqui nós tivemos um resultado melhor, né, para essa biblioteca LME4, um R² muito bom aqui, né? Então nós podemos ver aqui essa biblioteca LME4 para essa situação, que ela se mostrou ser mais eficiente, com uma predição aí de um R² de 0,99. Da mesma forma, com os valores preditos de MAT Index, nós conseguimos calcular o RM predito, né? E nós temos uma variação menor, porque a nossa predição ficou melhor, então a nossa variação entre grupo de maturação aqui ficou muito melhor. Isso média dos 5 voos realizados. Aqui nós temos somente uma comparação, né, entre o MAT Index calculado e o MAT Index predito. Então nós podemos ver que ele é muito similar, né? No caso do grupo 6.6 aqui aos 80 dias é praticamente igual, né? Esse padrão ele se manteve no grupo 6.8 também, ali de 80 a 90 dias. No 7.2 também, as linhas muito próximas. No 7.3 também muito próximo. 7.4, 7.5 e 8.0, 8.1, 8.2 também muito próximo. Então a gente observa por esses dados que, como nós fizemos 5 voos, que a gente precisava obter dados, né? Mas se nós tivéssemos com esses dados, com esse modelo, a partir de agora, se a gente fizer um voo ali entre os 80 e 90 dias para cultivares desses grupos de maturação estudados, com apenas um voo, a gente vai conseguir fazer a predição da maturação das cultivares, né? Porque, como nós podemos observar aqui, dos 80 aos 90 dias foi onde o modelo ele se comportou melhor, né? Quando a gente compara o MAT Index calculado e o MAT Index predito. O que nós temos de conclusão, né, com relação a esse projeto? Né? Então, nós concluímos que é possível, e foi possível sim, né? Nós conseguimos calcular, predizer a maturação relativa através de imagens
RGB, capturadas por drone, desde que associada a essas outras variáveis, a soma térmica, né, esses índices, né. Nós também concluímos que essas variáveis preditoras, né, quantidade de dias após o plantio, soma térmica, as bandas vermelho, verde e o índice VARI se mostraram significativas para a predição do índice de maturação. O índice VARI se mostrou uma ferramenta adequada para visualizar a diferenciação de coloração do dossel das cultivares de soja ao longo do ciclo, né? O índice de maturação que nós desenvolvemos, o MAT Index, ele se mostrou útil no processo de predição de maturação relativa de cultivares de soja, sendo capaz de expressar o percentual de maturação de soja em diferentes momentos ao longo do ciclo, com base nos dados que nós utilizamos de bibliografia, né? A soma térmica para a soja também é uma variável muito importante e deve ser utilizada nos processos de predição de maturação. Nós também observamos que a temperatura basal aí de 14 graus Celsius se mostrou adequada para o cálculo de soma térmica nas condições em que os dados foram coletados, né? O modelo de regressão linear múltipla calculado no Python com a biblioteca scikit-learn gerou uma predição muito boa, com R ao quadrado de 0,92. E o modelo de regressão linear múltipla calculado no R com a biblioteca LME4 teve uma performance excelente. Também nós podemos concluir com esse trabalho que o valor teórico de 15,5 dias para cada unidade de RM, de maturação relativa, se mostrou um valor adequado para representar aí o tempo de maturação para a região e nas condições em que o ensaio foi realizado. Nós também podemos concluir que, para o grupo de cultivares testadas, o melhor momento para a realização do voo, para a captura das imagens, para realizar a predição, seria em um intervalo aí de 80 a 90 dias após o plantio. Considerações finais, né? A metodologia desenvolvida pode ser aplicada em outras regiões, porém recomenda-se fazer uma calibração, né, com ensaios locais, pois o fator geográfico pode impactar nos resultados. Então, diferentes localidades tenderão a ter aí diferentes níveis de temperaturas médias, né, vento, regime pluviométrico, ou seja, uma série de fatores ambientais que influenciam no desenvolvimento da soja. Então, esse modelo ele pode sim ser utilizado, esse método, em qualquer região, desde que se plante ensaios, né, nos moldes que esse foi plantado, e que se faça aí uma calibração para se obter aí os índices da equação para você poder aplicar a regressão. Os valores de maturação relativa usados foram os fornecidos pelas empresas detentoras, e é sabido que é possível ver pequenas diferenças do valor em função de regiões específicas, né? Então, tem que tomar cuidado assim, antes de utilizar ou de incluir essas cultivares em testes. É bom fazer uma validação regional para ter certeza que esses valores eles estão de acordo com os valores observados em regiões, porque nós sabemos que algumas cultivares elas são desenvolvidas para algumas regiões e depois são levadas para outras, né? Então pode ser que tenha aí uma pequena diferenciação em termos de RM, expressar diferentes RMs em diferentes regiões. Outro ponto importante também, né, que nosso estudo ele se baseou, dentre outros fatores, na alteração de coloração do dossel ao longo do ciclo, né? Que essa característica tem alta correlação com a maturidade de soja. Só que nós temos que reforçar e temos que lembrar que a coloração do dossel ela é afetada por vários aspectos, como, por exemplo, práticas agronômicas, né, ou fatores como seca, doenças, ervas daninhas. Então, aqui nós partimos do princípio, né, com um ambiente controlado, que toda essa variação de coloração do dossel, né, essa alteração de coloração foi em função da maturidade, né? Ou seja, as cultivares elas começaram a senescência e ficaram maduras e por isso mudaram de coloração. Mas pode ser, por exemplo, uma deriva ou uma doença severa em parte da área, pode fazer com que haja uma alteração de coloração sem necessariamente seja a mudança de estágio, né? Ou seja, a maturação das cultivares.
Aqui fica o nosso muito obrigado para quem se interessou e assistiu essa aula. Fica aí o meu e-mail à disposição para quem tiver interesse em conversar um pouco mais, em fazer outras pesquisas nesse mesmo sentido. Muito obrigado e até a próxima.